Olá a todos, na aula de hoje vamos falar de independência linear. De antemão já peço desculpas por esse vídeo estar saindo uma data errada, né? Afinal de contas, o correto é lançar essa aula no dia 7 de setembro, né? Que é o dia da independência linear. Tá, então deixa pra lá, eu acho que essa piada não foi tão boa, então é melhor iniciarmos a aula logo, né? Então vamos definir o conceito de independência linear. Dizemos que o conjunto de vetores V, e aqui fixado um espaço vetorial V, que eu acabei esquecendo de colocar, mas digamos que os vetores V1, V2 e VR sejam vetores de um espaço vetorial V. A gente diz que esse conjunto forma um conjunto Li, ou seja, um conjunto linearmente independente, se a única solução do nosso sistema, α1 vezes V1 mais α2 vezes V2 mais alfa R vezes V é igual a zero. Aqui vale destacar que esse zero aqui, eu estou pensando no vetor nulo, ou seja, o vetor nulo do espaço vetorial V. Se a única solução, perdão pela moto, for igual a α1, α2, αr, todos iguais a zero. Nós já sabemos que quando você monta esse sistema, α1, α2, αr igual a zero, já é uma solução. Porque é até simples de visualizar, né? Porque fica 0 vezes um vetor, mais 0 vezes outro vetor, mais 0 vezes outro vetor, vai dar o vetor nulo. Só que a pergunta aqui é o seguinte: será que eu sou capaz de encontrar alguma outra solução para este problema? Se não encontrarmos outra solução, quer dizer que a solução nula é a única solução, então esse conjunto de vetores são linearmente independentes. Caso você seja capaz de encontrar uma outra solução, além do 0, 0, 0, esse conjunto de vetores a gente diz que eles são linearmente dependentes. Em outras palavras, a gente costuma chamar de vetores LDs. Então, vamos trabalhar com um exemplo. Então, para resolver aqui este exemplo, vamos considerar V1, V2, V3, os respectivos vetores no espaço R3, e a pergunta é: o conjunto V1, V2, V3 forma um conjunto de vetores Li, sim ou não? Para responder essa pergunta, o primeiro passo é sempre partir dessa expressão. A gente vai colocar algum número α1 vezes o primeiro vetor, mais algum número α2 vezes o segundo vetor, mais algum número α3 vezes o terceiro vetor, e igualar com o vetor nulo, que eu vou representar como um símbolo zero, mas aqui, como estamos falando do R3, é o nosso 0, 0, 0. E aí a gente sempre tem que fazer o seguinte: a partir do momento que a gente escreve essa expressão, nós vamos buscar o conjunto solução para esse sistema. Se a gente já sabe que α1 igual a 0, α2 igual a 0, α3 igual a 0, já é uma solução. Será que a gente consegue encontrar uma outra solução? Se formos capazes de encontrar uma outra solução, além do 0, 0, 0, então esses vetores serão linearmente dependentes. Caso contrário, caso a única solução seja 0, 0, 0, são linearmente independentes, ou seja, Li. Só que, se vocês observarem direitinho, fazendo α1 igual a 1, α2 também igual a 1 e α3 igual a menos 2, vamos ver o que acontece. Então, o que eu estou falando aqui é de fazer o α1, então nesse caso, 1 vezes V1 seria 1 menos 2, 3, mais 1 vezes o V2 seria 5, 6 e menos 1, menos duas vezes, então eu vou colocar aqui mais e vou multiplicar por menos 2 aqui dentro, então vai ficar menos 6, menos 4 e menos 2. E vamos verificar se realmente isso dá 0, 0, 0. Somando as três coordenadas, 1 mais 5 dá 6, com menos 6, primeira coordenada zerou. Segunda coordenada, menos 2 com 6, vai dar 4, 4 menos 4, zerou. 3 mais menos 1 dá mais 2, mais 2 menos 2, zerou. Então,
Para estes valores de α1, α2, α3, também atende a nossa condição, a nossa equação principal aqui. Ou seja, também é solução para este sistema. Sendo solução para este sistema, a nossa conclusão é que os vetores V1, V2, V3 não são linearmente independentes. São linearmente dependentes, ou seja, LDs. Por quê? Porque encontramos uma solução além da não nula. Mas uma pergunta extremamente natural é: professor, você meio que adivinhou os valores, pegou os valores prontos, como se você tivesse um programa da Ana Maria Braga, e você verificou que deu solução, né? Mas como é que a gente identifica de maneira mais geral? Bem, vou deixar como exercício para vocês. Basta você realmente resolver o sistema linear. Só que para dar base de vocês terem condições de resolver esse problema, como se vocês não soubessem, por exemplo, dessa informação, o que eu vou fazer? Vou deixar isso de stand-by, deixar para vocês trabalharem qualquer coisa. Vocês podem colocar nos comentários se vocês conseguiram ou não, é até saudável para saber se a aula realmente está sendo eficaz para vocês, mas eu prefiro agora trabalhar com um próximo exemplo. Agora vamos analisar se os vetores V1, V2, V3 postos dessa maneira são vetores linearmente independentes. Então, mais uma vez, quer verificar se os vetores são linearmente independentes ou dependentes? Sempre, vale a pena dizer mais uma vez, sempre parta dessa expressão: α1 vezes V1 mais α2 vezes V2 mais α3 vezes V3 iguala ao vetor nulo 0. Aqui, novamente, 0, 0, 0. Então, a gente tem que verificar se a única solução desse sistema é α1, α2, α3 serem todos iguais a 0. Sabemos que isso aqui é a solução, só não sabemos se é única. Então, vamos fazer as contas. Então, fazendo α1 vezes o vetor V1, nós vamos ter aqui α1, 0 vezes α1, 0 vezes α1. Só fiz α1 vezes esse vetor. Mais, fazendo α2 vezes o vetor V2. Então, aqui vai dar 0, 2, α2, 3, α2. Agora, mais α3 vezes o vetor V3, que vai dar 0, α3, 4, α3. Como isso é igual a 0, ou seja, o vetor nulo, eu já vou substituir aqui por 0, 0, 0. Agora eu vou agrupar os vetores aqui. Então, agrupando, nós vamos ter na primeira coordenada α1 mais 0 mais 0. Na segunda coordenada 0, 2 α2 mais α3. E na terceira coordenada 0, 3 α2 mais 4 α3. Fecha parênteses, igual a 0, 0, 0. Bem, se este vetor é igual ao vetor nulo, isso quer dizer que as respectivas coordenadas são iguais. Portanto, a primeira coordenada do lado esquerdo tem que ser igual à primeira coordenada do lado direito. Em outras palavras, que α1 tem que ser igual a 0. Então não tem jeito. α1 vai ter que ser 0. Segunda coordenada, ou seja, 2 α2 mais α3 tem que ser igual à segunda coordenada do lado direito. E por último, 3 α2 mais 4 α3 é igual a 0. Então nós devemos resolver esse sistema linear. Só que é melhor escrever esse sistema linear na forma matricial. Então esse sistema linear é equivalente ao seguinte sistema na forma matricial: 1, 0, 0, ou seja, quem acompanha α1, quem acompanha α1, quem acompanha α1.
Agora, quem acompanha o alfa 2, quem acompanha o alfa 2, quem acompanha o alfa 2, quem acompanha o alfa 3, alfa 3, alfa 3, essa matriz multiplicada por alfa 1, alfa 2, alfa 3, igual a 0, 0, 0. Qual é a vantagem de escrever o sistema linear na forma matricial? Observe que esse sistema linear ele possui 3 equações e 3 incógnitas. Então, possuindo 3 equações e 3 incógnitas, na hora que você escreve matricialmente, a matriz dos coeficientes vai ser uma matriz quadrada. E a gente já viu em teorias de sistemas lineares, de matrizes, que no caso está na minha playlist lá de geometria analítica, qualquer coisa vocês podem olhar lá, para garantir a unicidade da solução deste sistema linear, basta verificar se essa matriz aqui possui inversa. E uma maneira mais prática de verificar se essa matriz possui inversa é calculando o seu determinante. Se o determinante der diferente de zero, quer dizer que essa matriz possui inversa. Essa matriz possui inversa significa que este sistema linear possui uma única solução. Possuindo uma única solução, alfa 1 igual a 0, alfa 2 igual a 0, alfa 3 igual a 0, os vetores serão LI. Então, o determinante dessa matriz ser diferente de zero implica que os vetores V1, V2, V3 são vetores LI. Se o determinante der igual a zero, isso quer dizer, justamente pelo fato de você estar com 3 equações, 3 incógnitas, que você vai ter infinitas soluções, porque o 0, 0, 0 já é uma solução, então não poderia ter o caso impossível. Então você teria infinitas soluções, e tendo infinitas soluções, implicaria que os vetores V1, V2, V3 formariam um conjunto LD. Então basta a gente calcular o determinante dessa matriz. Por desenvolvimento de Laplace, a gente pode fazer o desenvolvimento de Laplace pela coluna. O determinante dessa matriz vai acabar sendo igual ao determinante dessa submatriz aqui, porque basta você desenvolver aqui, por exemplo, em coluna. 1 vezes o determinante dessa matriz, mais 0 vezes, enfim. Então, ao calcular o determinante dessa matriz, vou colocar aqui embaixo, vai ficar 8 menos 3, 5. É isso? 8 menos 3, 5. Ou seja, o determinante dessa matriz, deixa eu chamar essa matriz aqui de matriz A. Determinante de A sendo igual a 5, que é diferente de 0. Isso implica que os vetores V1, V2 e V3 são linearmente independentes. Então, essa é a dica que eu posso dar para vocês quando vocês estiverem em casos mais gerais. Então, que nem do exemplo anterior, basta vocês seguirem agora a mesma receita que eu tinha deixado como exercício para vocês. Agora, nós vamos trabalhar com mais um exemplo, agora num espaço vetorial diferente do R3. Agora, para encerrar a aula, vamos trabalhar com esse último exemplo no espaço P2, que é o espaço dos polinômios de grau até 2, onde o primeiro vetor é o vetor 1 menos x, o segundo vetor é o vetor 5 mais 3x menos 2x ao quadrado, e o terceiro vetor é 1 mais 3x menos x ao quadrado. E eu quero saber se esses três vetores são linearmente independentes. Faz sentido essa pergunta porque o P2 é um espaço vetorial. Mais uma vez, acho que já só por essa videoaula eu estou repetindo no mínimo pela terceira vez. Já dá para pedir música no Fantástico. Então, será que eu peço a música? Não, melhor não. Melhor voltar para a conta aqui. Então, primeiro passo, a gente monta o sistema. Alfa 1 vezes V1 mais alfa 2 vezes V2 mais alfa 3 vezes V3 iguala ao nosso vetor nulo. Nesse caso, o nosso vetor nulo é justamente o zero.
lembrando que um vetor que pertence a esse espaço, ele é da forma algum número mais algum número vezes x mais algum número vezes x ao quadrado. Nesse caso, tanto os números que acompanham o x quanto o que não tem x são todos iguais a zero. Seria o polinômio nulo. Então vamos fazer as devidas substituições. Então α1 vezes v1 é só aplicar a distributiva. Então já vou fazer isso direto. Então aqui vai ficar α1 vezes 1 α1 menos α1 vezes x, α1 vezes x. Então isso aqui é referente a essa primeira parcela. Referente à segunda parcela, α2 vezes v2. Então vai ficar 5α2 mais 3α2x menos 2α2x ao quadrado. Isso aqui é referente ao α2. Agora, ao α2 vezes v2. Agora, α3 vezes v3. Então, vai ficar α3 mais 3α3x menos α3x ao quadrado. Isso tudo igual a zero. Então, só apliquei a distributiva, nada demais. Só que, se eu quero comparar um polinômio do lado esquerdo com o polinômio do lado direito, então eu tenho que reagrupar os termos da seguinte forma. Eu tenho que agrupar os termos que não possuem x, os que estão sendo multiplicados por x e os que estão sendo multiplicados por x ao quadrado. Então, vou fazer essa reordenação. Primeiro, eu vou começar com quem não tem x. Quem não tem x aqui é α1 mais 5α2 mais α3. Quem não tem x. Mais, agora eu vou colocar todo mundo que está multiplicado por x. Menos α1 mais 3α2 mais 3α3. Todo mundo multiplicado por x. Agora todo mundo que está multiplicado por x ao quadrado. Aqui não tem. Aqui nós temos menos 2α2 menos α3. E isso tudo multiplicado por x ao quadrado. Agora sim estamos aptos para comparar os polinômios. Então, se o polinômio do lado esquerdo é igual ao lado direito, então quer dizer que os respectivos coeficientes são iguais. Então, o que eu quero dizer com isso? Quem está aqui tem que ser igual a quem está aqui. Então, nesse caso, 0 é igual a essa expressão. Então, α1 mais 5α2 mais α3 é igual a 0. Quem está multiplicado por x tem que ser igual a quem está multiplicado por x. Então, nesse caso, é 0. Menos α1 mais 3α2 mais 3α3 é igual a 0. E quem está multiplicado por x ao quadrado do lado esquerdo tem que ser igual a quem está multiplicado por x ao quadrado do lado direito. Vou colocar aqui de propósito, né, deixar um espacinho aqui. Menos 2α2 menos α3 igual a 0. Vamos escrever esse sistema linear da forma matricial. Então, matricialmente falando, deixa eu passar para o outro lado e fica melhor. Nós vamos ter 1 menos 1, 0. 5, 3 menos 2. 1, 3, 1, 3 menos 1. Multiplicado α1, α2 e α3, que é um α2, com muita fé acreditem que é um α2, igual a 0, 0, 0. Como eu quero discutir? Novamente aqui, nós temos um sistema com 3 equações, 3 incógnitas, que seria α1, α2 e α3, caímos uma matriz quadrada para discutir se esse sistema linear possui única solução ou infinitas soluções, dado que é um sistema linear homogêneo, basta agora calcularmos o determinante dessa matriz. Se o determinante dessa matriz for diferente de zero, quer dizer que essa matriz possui inversa e esse sistema linear tem uma única solução, que seria o 0, 0, 0. Portanto, os vetores V1, V2 e V3 seriam vetores LI. Se der igual a zero, vai ter infinitas soluções, implica que os vetores V1, V2 e V3
são vetores LD. Então a gente acabou de, vamos dizer assim, reposicionar o problema, que é basicamente agora calcularmos o determinante dessa matriz. Então vamos calcular. Então para calcularmos o determinante dessa matriz, a gente coloca aqui os números, né? 1, menos 1, 0, 5, 3, menos 2, 1, 3, menos 1. Repete as duas primeiras colunas, então vai ficar 1, menos 1, 0, 5, 3, menos 2, e agora é só fazer as contas. Vamos lá. Então aqui vai ficar menos 3, 0, mais 2, menos 0, menos 6, menos 6, mais 5. Então, continuando a conta, aqui vai dar menos 1, vou continuar a conta aqui de baixo, e aqui vai dar menos 1, só conferir se as contas estão certas, menos 3, 0, mais 2, 0, menos 6, mais 5, é isso mesmo. Então, aqui vai dar menos 1, aqui vai dar menos 1, menos 1, menos com menos dá mais, menos 1 com mais 1, deu 0. Isso quer dizer que existem soluções não nulas para este problema, portanto, os vetores V1, V2 e V3 são vetores linearmente dependentes. Então, isso quer dizer o quê? Que tendo uma solução não nula, a gente vai poder afirmar que um desses vetores será a combinação linear dos outros dois. Mas como assim, professor? Não entendi. Bem, isso vai ser tema da nossa próxima videoaula, onde nós vamos fazer um link entre vetores que são linearmente dependentes ou independentes, fazer um link com combinações lineares. Afinal de contas, a expressão da definição de vetores L e LD envolve uma combinação linear. Mas isso vai ser tema da próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Se foi útil essa aula, curtam, compartilhem com os colegas. A ideia é compartilhar o conhecimento para o máximo de pessoas possíveis. Se quiserem dar sugestões, sintam-se à vontade. Até a próxima.